Meus amores, muitas informações sobre o coronavírus, não só aqui em Londrina, como no mundo, e muita gente está em pânico com tudo isso. Por isso, eu convidei o Dr. Gilberto Berguil, que é clínico geral, que já foi também secretário de saúde e médico sanitarista, e ele está aqui com a gente para esclarecer todas essas dúvidas sobre essas mudanças que estão acontecendo aqui na nossa cidade, enfim. Boa tarde, Dr. Gilberto. Boa tarde, Fernanda. Prazer te receber mais uma vez aqui, viu? Muito obrigado aí pelo Doutor, espaço. para a gente começar, já foi falado bastante, mas vamos passar um resumo do que foi adiado, cancelado aqui em Londrina. Doutor, sabe essa informação? A gente nós estamos acompanhando, né, tanto lá pela universidade, lá pela PUC, como pela Regional de Saúde. Eu sou também médico da saúde pública, né? Certo. Foi desencadeado um processo que ele é bastante necessário nesse momento, né? Porque foram determinadas algumas medidas em relação ao funcionamento da cidade que tem como objetivo final provocar aquilo que a gente chama tecnicamente de distanciamento social ou medida profilática de evitar o contato, né? Que tem se demonstrado no mundo inteiro como a forma mais eficaz da gente diminuir a velocidade de transmissão, de transmissibilidade do vírus. Então, a proposta de suspensão de atividades públicas, suspensão de reuniões com agrupamentos com mais, no caso do Estado, definiu com mais de 50 pessoas, né? O fechamento de algumas atividades, né? Por exemplo, o fechamento das atividades que você tinha concentração de idosos, e a gente pode falar melhor sobre isso depois, que é uma população vulnerável, né? Bastante suscetível aí aos efeitos do vírus. O fechamento de atividades culturais, como cinema, teatro, né? E mesmo talvez a decisão mais dura do ponto de vista do simbolismo que tem para a cidade, que foi a decisão de suspender a realização da exposição, né, agropecuária, né, que é uma coisa que faz parte da própria simbologia de Londrina. Sim, né? Então, cultura de Londrina. Talvez essa foi uma decisão talvez das mais difíceis, mas é assim, essas decisões, elas deixam claro, elas também têm uma simbologia muito forte, no sentido de deixar claro para a população a importância dessas ações que prevê e estabelece, né, uma diminuição do contato massivo entre as pessoas, né? Porque é esse contato massivo que vai facilitar a distribuição do vírus entre as pessoas e que pode dar a velocidade da ocorrência da doença de forma coletiva, né? Da doença enquanto o acometimento dessa doença enquanto cidade. Né? Então, essas medidas, elas são medidas bastante importantes, bastante duras, né? Mas neste momento necessária. Eu acho que até ela está sendo tomada num bom momento, porque nós não temos ainda nenhum caso da doença confirmado em Londrina, por enquanto, tem vários casos que estão sob análise, né? Isso significa que é bem possível que a gente ainda não tenha a circulação, a chamada circulação comunitária do vírus, né, na cidade. Então é um bom momento para ir estabelecendo, né, essas relações de distanciamento social, porque na vigência da presença do vírus, ele vai ter mais dificuldade para circular, porque é um vírus que passa de pessoa para pessoa, né? E passa com uma rapidez muito grande. Muito rápida, né? Muito Isso rápida. que está alarmando muitas rápida. pessoas, né? Pois é, eu acho, inclusive, você usou uma palavra, uma expressão muito interessante e que a gente deve trabalhar também bastante com ela, né? Eu até conversava isso um pouco antes de vir para cá com a minha esposa, que é médica também. E aí ela falou, na verdade, a gente sente assim mais do que o alarme, a gente sente uma característica quase que de pânico das pessoas, né? Mas que a gente tem que substituir o pânico por uma outra palavra, consciência, né? Verdade. Ao invés da e gente, ação, né, doutor? Claro, consciência e ação, claro. Ao invés da gente querer ficar tomando medidas drásticas, extremas, né? Como as cenas que vocês estavam mostrando há pouco, né? De os supermercados, o pessoal indo de forma massiva. Fazendo estoque. Então, aí você começa a criar um problema onde não tem, né?
Então, nós já temos um grande problema, que é a vigência, ou seja, está perto do vírus chegar até nós. Isso é um grande problema. Aí a gente vai e compra, sai comprando massivamente máscara, álcool gel, etc. Some do mercado, quando reaparece, também vocês estavam enfocando esse problema. Ele reaparece com preço elevado. Abusivo. Abusivo, que é uma falta de consciência também Uma coletiva, falta, né? exatamente. Aí é falta de consciência com uma ação negativa, né? Porque, então, aí você já criou um outro problema, né? Aí as pessoas ficam com temor de que vai faltar comida no mercado ou coisas parecidas e começam a ir massivamente para essas ações. Aí você cria um outro problema. Então, é assim, sem sombra de dúvida, o problema do coronavírus, do Covid-19, é um problema que nós temos que nos preocupar com ele, certo? Nós não podemos subestimar esse problema. A Itália subestimou esse problema e está lá com mais de 2 mil mortes. Está um caos, verdadeiro caos. Lá sim eles estão no caos. Lá é uma situação de pânico. Por quê? Houve a subestimação do problema e às vezes, principalmente, não sei com detalhe, mas principalmente por parte, às vezes, das próprias autoridades, né? Aqui eu acho que a situação é diferente. Tanto as autoridades como a população estão bastante conscientes do problema. A gente tem visto todos os dias, através de vocês da imprensa, as medidas que estão sendo tomadas no Brasil inteiro. Excelente. Acho que o ministro da Saúde tem tido uma postura muito boa no enfrentamento do problema. O nosso governador, os governadores de vários estados e as autoridades sanitárias, né, têm agido. Então, nós estamos indo num bom caminho. Então, não há necessidade do pânico. O que nós temos que fazer é ter a consciência do problema, saber que ele está vindo e que, principalmente, nesse momento, já que a gente percebe uma presença firme das autoridades sanitárias, a gente seguir exatamente aquilo que as autoridades estão orientando, né? A gente fazer o cumprimento disso, né? Porque cada medida dessa, as medidas que foram tomadas aqui no município, as medidas que foram anunciadas também pelo governador no estado, cada medida dessa, ela é tomada baseada em informações técnicas, né? E essas informações, elas são informações que são sistematizadas em relação à realidade do Brasil, em relação à realidade do resto do mundo, baseado nas experiências, né, do que aconteceu nos países onde começou a doença, né? Do que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália, o que tem acontecido lá na Europa. Então, assim, são orientações que elas têm um embasamento técnico muito bom. Então, a gente deve segui-las, mas deve segui-las. Aí sim, como você disse, com ação. Com ação, conscientizar cumprindo e agir. E agir, Né? Agora, a gente tem que tomar cuidado também, né, doutor, com as fake news, né? Porque o que eu recebi, gente, já de médicos, neurocientistas, falando que esse vírus não é nada, que daqui 3 meses todo mundo vai esquecer isso daí. Gente, não é bem assim, não compartilha essas coisas. Né? Eu recebi até dizendo que um produto de um desodorizador de ambientes, eu não sei se você recebeu ainda, esse. não, isso não vi ainda. Aquele Glade, né, que deixa o ambiente cheiroso, que já vinha lá, ele foi fabricado em 2018 ou 2017, não sei, e já vinha lá que ele era contra o coronavírus, ou seja, esse vírus não apareceu agora, ele já existe faz muito tempo. Enfim, a gente tem que tomar cuidado com as fake news, né, doutor? Sim, olha, assim, num problema como esse, de uma epidemia, que não é só uma epidemia, é uma pandemia porque, né, ela atinge vários continentes do mundo. Então, num problema como esse de pandemia, a informação é um instrumento fundamental, porém, a informação correta. E aí, assim, como que nós vamos ter a informação correta? É através da imprensa. Porque a hora que você faz uma informação aqui, você tem a tua responsabilidade como jornalista, você tem a responsabilidade da empresa de jornalismo a qual você trabalha. Quer dizer, você tem que trabalhar a informação de tal forma que ela seja uma informação segura. Jamais você vai trazer uma informação aqui que sabidamente não se conhece a fonte dessa informação, que não tem certeza e tal. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, WhatsApp, Twitter, é legal, é bacana, mas não é fonte de informação. É fonte de desinformação. Verdade. Né? E em problemas de saúde como esse, com essa característica, né, de epidemia, de pandemia, é que fica mais evidente, porque você tem o alarmista,
você tem o oportunista, você tem todos os tipos de, sei lá, pessoas ou interesses que acabam gerando informações que elas mais confundem do que ajudam. Então, é verdade. Então, assim... A população está confusa mesmo tá com esse confusa, bando de vídeo que está recebendo aí. Mas não veja isso. Olha, eu acho que essa é a primeira vacina contra o coronavírus, certo? Não compartilhar. Não, a primeira vacina contra o coronavírus eu quero saber informação sobre a doença, vou ver o que a imprensa está dizendo. Verdade. O que você está falando aqui, o que outros nós órgãos estão jamais falando. vamos passar informações erradas, Não. fake news, gente. Vocês têm uma O doutor tem toda a responsabilidade, razão. assim, você tem uma responsabilidade da consciência de cada um de vocês, que todos Com nós certeza. temos, mas tem a responsabilidade objetiva da profissão, Uhum. certo? Como é que fala? Da confiança que vocês... Sim, da credibilidade. Da credibilidade, é essa palavra, né? Da credibilidade que vocês têm, da empresa, sabe? Assim, tudo isso tem implicações jurídicas. Se vocês fizerem uma informação aqui errada, que tem uma característica de injúria, de pânico, de calúnia, seja lá o que for, vocês vão ser punidos por isso. Certo? Agora, se eu estou lá num computador que ninguém sabe a origem, com um perfil que eu inventei, que não existe, eu escrevo o que eu quiser. Certo? Então, é isso que a pessoa vê. Não, mas tem o nome da pessoa. Nada, às vezes aquilo lá é um perfil falso. Né? Doutor falou tudo. Liga a sua televisão e sai um pouco da internet. Isso, Olha as notícias pela isso. televisão, que é a melhor coisa que você faz. Isso, exatamente. Doutor, muito, muito obrigada. Eu quero que o doutor volte para dar mais informações para a gente daqui uns dias. Pode muito obrigado, ser? fica à disposição, claro. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tá bom?